Oi, Quer conversar? agora? Agora! Oi, gente. Esse é o nosso podcast Não Quero Conversar Agora, um podcast onde a gente fala sobre comunicação e relacionamentos positivos. Eu sou Carol Padilha, sou psicóloga clínica, terapeuta de casais, esqueci de falar. Tava esperando você acabar. E eu sou o João, marido da Carol, corretor, sócio dela, e vamos conversar. Eu trouxe pra gente pensar, queria conversar com você hoje sobre um estudo que eu vi recentemente de uma revista americana que falava, e me deu um monte de coisa pra pensar. Falava, você como homem hétero, eu queria ouvir sua opinião, falava sobre as mulheres que depois de uns anos num relacionamento, num casamento com um homem hétero, perdiam a atração. A pesquisa dizia que essas mulheres relatavam que não sentiam mais tanto amor, tanta paixão, frequentemente, depois de 3 anos de relacionamento. Isso foi, dentre as quase 4.000 pessoas que foram entrevistadas, 55% das mulheres tinham uma queda nessa atração, enquanto os homens foi de 9%. Só que, olha o ponto. Um dos principais motivos que se deu dessa mudança foi a divisão desigual das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos. Quer dizer, as mulheres começaram a perder um pouco da atração que sentiam. Um pouco não, né? Bastante no início da relação, porque começaram a ver que as divisões eram desiguais. E aí um outro estudo de 2022 relaciona essa queda, né, da atração com a divisão desigual das tarefas domésticas em relação ao desejo sexual das mulheres. Ou seja, resumindo, eu Ah, não sei até onde você está me acompanhando, mas resumindo, as mulheres começavam a ver os parceiros como dependentes de alguma forma dentro de casa, como se eles não fizessem tanto das tarefas domésticas e começavam a perder um pouco do interesse sexual, do desejo pela pessoa, tinha uma redução na libido ali. E aí, isso era uma coisa que eu já sabia, mas agora eu vi com dados, né, como que ao longo do tempo, para os homens acaba que fica tudo bem no relacionamento, mas as mulheres sentem muito essa mudança, tipo assim, de uma decepção, de quem aquele homem ela imaginava que era. E eu queria saber se você já pensou sobre isso, sobre o quanto as mulheres vão perdendo um pouco dos sentimentos ao longo do tempo, dependendo do comportamento deste homem. assim, eu queria saber se eu já pensei sobre isso. Sobre a mulher perder o interesse. É uma coisa que eu penso, assim, diariamente. Passa pela minha cabeça. Será que essa mulher tá perdendo o interesse? Não, mas o que eu queria saber, assim, é o que que você acha desse estudo? Você acha que faz sentido? Cara, quando você começou a falar, o que eu pensei foi que a sensação que eu tenho é que meio que toda relação dá uma diminuída no se for comparar com o início, né, ou não. Não sei Sim, sim. toda, assim, mas vamos botar a maioria das relações que a gente vê, pô, o início tem aquela paixão enorme, aquele fogo e, pô, passaram 3 anos, Sim. um pouco dessa chama toda ter diminuído, eu acho completamente normal. Agora, essa conexão com com as tarefas domésticas, aí, assim, aí eu já não parei pra pensar, mas é uma parada que parece fazer sentido. Porque é um grande causador de brigas, né. É De um conflitos, né? é um grande causador de conflitos, alguma das pessoas se sentir sobrecarregada por algum motivo. Uhum. Então, essas mulheres sobrecarregadas perderem um pouco o brilho nos olhos ao ver esses caras completamente dependente delas, né, como você usou a palavra dependente. É, de tipo assim, se eu não mandar, ele não faz. Se eu não falar, ele não lembra que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Então, me parece muito plausível que porque, eh, imagino que seja o correto, mas pra mim o desejo para rolar um sexo, por exemplo, tem que rolar um desejo anterior, né. E aí não adianta só você achar a pessoa interessante, bonito, se sentir amado, mas se você tá com questões com essa pessoa, realmente faz essa vontade dar uma caída, né. E essa a libido, né, é importante da gente saber, é que é um processo multifatorial, realmente. Então tem aquele cultivo que precisa ser feito
para que a pessoa possa estar ali conectada. Eu acho que tem uma diferença em relacionamentos heterossexuais que é de o homem muitas vezes, não sempre, né, mas muitas vezes tem algo ali com a relação sexual que é mais rápido, de um desejo de, sentir tesão, então vamos. E para a mulher precisa ter aquela conquista, se sentir vista, se sentir amada, como você falou, mas também se sentir uma admiração pela outra pessoa também, sabe. Aham. Isso não é sempre, não é uma regra, mas é na grande maioria das vezes. E aí, realmente, assim, tem um dado do IBGE, aqui mesmo, assim, né, que mostra que as mulheres dedicam mais de 9 horas a mais por semana às tarefas domésticas do que os homens, Aham. com muito mais cuidado, assim, né, e fazendo as tarefas de casa. E então, fico pensando assim, essas 9 horas fazem falta no sabe, no descanso daquela mulher no final do dia pra chegar e falar: "E aí, vamos?" Simplesmente, né, não é tão simples assim. Não, é verdade, com certeza fazem falta, tá ligado? Até no num cansaço mesmo para além da vontade ou não, né, porque hoje em dia tá todo mundo trabalhando, muito difícil alguém tá em casa sem algum trabalho externo, sem algum trabalho fora das tarefas de casa. Então, eu acho que faz sentido, eu acho que, assim, pra nós homens, É isso que eu queria saber, qual que é a sua visão como homem, assim? a minha visão é uma coisa que, assim, eu já entendi há algum tempo que, assim, se a gente estiver falando do lado sexual, tem que deixar essa mulher feliz em outros aspectos da vida também, né. Que é um pouco diferente da maior parte dos homens que a gente imagina, assim, no imaginário popular, Uhum. que, assim, esse cara pode estar muito bolado com um monte de coisa, mas se deu vontade, não vai deixar de fazer, né. Não vai recusar. Não vai recusar. Pra recusar tem que ser uma coisa séria. Agora, a mulher não, parece que precisa de um a mais. Precisa que as outros aspectos da vida estejam um pouco mais organizados. Acho que é mais harmonizado também, sabia? Uhum. Não sei se tem a ver só com uma organização, mas, tipo, das coisas estarem fluindo de sabe, assim, eu não sei se é uma Aham. coisa muito romantizada que eu tô pensando, mas é porque eu penso muito a partir daquilo que eu ouço mesmo, né, na clínica, de, tá, o que que essa mulher precisa pra que ela se sinta nutrida naquela relação, pra que ela se sinta segura, pra que ela se sinta desejada de uma outra forma. Ela precisa que a outra pessoa, né, mas que o cara veja quais são as necessidades dela. Aham. Quer dizer, ele precisa chegar nesse ponto observando o que que ela precisa para além do que ela fala. Quer dizer, de alguma forma antecipando as necessidades daquela mulher, entendeu? Só que o que acontece muito é, a mulher tá ali cheia de problemas, cheia de coisas na cabeça e tarefas de casa, e o cara simplesmente chega e não faz um cortejo, assim, e imagina que ela vai querer. Aham. Mas não chega junto pra trazer, pra resolver os problemas, sabe? Não chega junto pra aliviar um pouco a carga dessa mulher, enfim, mostrando que tá pensando nela. Então quando você tá com os seus pacientes, seus casais, e rola uma questão de assim, pô, não tá rolando sexo, não tá rolando muita conexão, esse é um ponto que você busca também atacar de uma certa forma, que é tipo, essa mulher tá se sentindo vista para rolar Com esse certeza. interesse, sen sentindo que não tá fazendo tudo sozinha, né, mega sobrecarregada. É, o que eu sempre tento entender, numa visão geral, assim, na clínica, esse é um dos pontos de entender se não tem alguma coisa de gênero aí, sabe, nessa falta de desejo, tipo assim, vamos pensar a falta de sexo como um sintoma. Ah. Mas o buraco é bem mais embaixo, assim. Qual que é o problema real? É que o casal tá com expectativas desalinhadas em relação ao ato sexual em si. Ou é porque essa mulher, ela não tem tempo, ou ela não tá colocando a prioridade dela, o desejo dela naquilo ali. Se ela não tá colocando, por quê? É todo esse raciocínio que eu faço, sabe?
Aí tá, ela tá mais ocupada com o trabalho, pra ela fez mais sentido, mas em qual momento que ela deixou de olhar pra aquela pessoa que estava ali do lado com desejo? Aham. Vamos voltar lá atrás. Quem que era essa pessoa antes pra ela e por quando? Quando que ela mudou? Eu acho que isso faz sentido também, sabe, nessa avaliação. Porque talvez lá atrás essa mulher tenha sentido que foi injusto, de alguma forma, ou que tá sendo injusto. Tipo assim: "Ah, eu faço tanto aqui, você não faz por mim? Então também não quero". Aham. Ou: "Nossa, tá muito injusto, você só quer me explorar, você quer tudo que eu tenho, inclusive o meu corpo, não quero". É Entendi. um ressentimento que virou de uma outra forma, sabe. Isso é possível também. Entendi. E nessa pesquisa falava sobre essa falta de atração conectada a outras coisas também? O que poderia levar esse distanciamento depois de alguns anos? É, o que eu vi era em relação a esse desencantamento, né, de alguma forma, mas também porque a pessoa vai conhecendo para além daquele momento inicial, né, o que que esse homem está disposto. Então, por exemplo, em relação ao cuidado com os filhos, se essa mulher espera que ele seja um paizão, sabe, se ela tinha a expectativa de ver, o cara tem aquela coisa do sonho, né, às vezes: "Pai, eu tenho um sonho de ser pai". Uhum. Inclusive eu vi um tweet esses dias, que era de um perfil no Tinder de um cara, você viu isso? Não. Que era um cara, tipo assim: "Ah, eu tenho 1,80 m, não sei o que lá, sonho em me tornar pai e viajar ao mundo". E Ué. aí exatamente essa reação de todas as mulheres no comentário. Ele não queria ser pai, ele queria se tornar pai. E no momento que ele se tornasse pai, já estava suficiente para ele de rodar o mundo, né. Aquela criança já tá sendo cuidada por alguém, mas que não ele. Então, quer dizer, às vezes você vendo a mulher vendo, né, o pai como um pai ausente, isso faz com que ela perca ainda mais a admiração por ele, entendeu? Aham. De tipo: "Ah, até isso, até nisso ele me sobrecarrega". Então a gente tá vendo aí que são muitas frustrações que podem trazer esse distanciamento, mas é um assunto interessante pra gente que tá em relacionamentos mais longos, às vezes é legal a gente parar pra reparar nisso, né. Se se tá tudo certo e se tem alguma coisa que a gente tá algum início ali que pode gerar uma frustração e um afastamento depois, né. Então, assim, eu acho que relacionamento longo tem muito sobre a cada certo período de tempo você parar pra olhar e ver como é que as coisas estão funcionando. Com Ver certeza. se tá todo mundo feliz com o andamento dessa relação ou se tem alguma coisa que já tá começando ali. Mas aí que tá, eu não sei se os caras e aí por isso que eu trouxe pra você, assim, eu não sei se os caras associam a falta de sexo como um sintoma. Porque, por exemplo, um amigo seu chega pra você e fala: "João, não tá rolando. Minha mulher não tá querendo, tô puto da vida, ela tá fazendo doce", que eu sei que é assim que vocês falam. Aham. É, sei. Assim, homens héteros. Eh, essa mulher enfim, minha mulher não tá comparecendo, mas não sei bem o que fazer. Como que você falaria com esse cara? Aham. Tá, é uma conversa muito hipotética, porque assim, É, homem não fala sobre sentimento, né, eu homem fala sei. sobre sentimentos e homem só fala quando tá transando muito. É. Quando tá transando pouco, não tá falando. Eu iria primeiro muito mais pra um lugar do: "Mas você tá fazendo direito? Você sabe ali os caminhos, apertando os botões certos?" Mas eu assim, ainda mais com o nosso podcast, eu traria muito essa coisa da conversa, do sugerir, sentar e falar: "Vem cá, o que que tá rolando?" E eu acho que o principal conselho que eu daria era: ouve e não responde. Hã. Ouve, só ouve. Porque a gente tem, ainda mais num assunto tão delicado, que mexe tanto com emoções, a gente tem essa mania de ouvir e já pensar. Eu aqui o tempo todo com Carol fala.
E eu vou pensando assim, nossa, eu discordo completamente de tudo que ela tá falando. E não é sobre discordar, a Carol tá assim, listando motivos pra ela não, que ela não quer ir no restaurante. E eu tô assim, nossa, eu discordo de todos esses motivos. A cerveja não é tão calórica assim. O, o restaurante não é tão frio. Mas assim, não é sobre discordar. Então eu acho que nessas conversas, às vezes tem aquela coisa do. Eu tenho falado muito isso. De ouvir, não responder e ficar pensando ali naquelas coisas que foram ditas. Graças a Deus. Às vezes eu faço uma cara esquisita quando eu não respondo. Eu ainda preciso trabalhar na minha cara. Porque a Carol já fica assim, de tipo, tá, você tá com cara de que você não tá concordando com nada que eu tô falando. Mas É não é porque sobre pra mim, concordar. para mim seria muito mais fácil se você falasse: "Espera aí que eu vou pensar". E não ficar com uma cara de nada enquanto você me ouve falar e simplesmente não responder. Mas se eu responder, eu vou discordar. Ouvir primeiro. Se eu responder, eu vou discordar. Então eu já não tô respondendo, já tô um passo à frente. Aham. É, passos lentos. Mas esse seu amigo hipotético chegou pra você falando assim: "Pô, então tem mais de mês. Tem uns 2 meses aqui que tá ruim a situação". Tá. Mas eu ia perguntar, aconteceu alguma coisa? Como assim? Ué, alguém ficou doente? Pô, apendicite. Não dá pra Uhum. transar com apendicite. Pedra no rim, tá ligado? Aham. Infecção urinária. Então Vou você listar aqui doenças. eu tô vendo. Você iria pra entender se a pessoa teve algum problema de saúde É. física. Ou também de tipo assim, pô, aconteceu alguma coisa na família. Eu iria pra um lugar do. Porque pra não tá rolando, pra mim parece muito que aconteceu alguma coisa. Então eu iria mais pros casos que são claros o que que aconteceu. Cara, que engraçado. Que engraçado ver como que você pensa. Porque, assim, você foi para as coisas mais práticas, né, de É. tipo, você sabe fazer bem e aconteceu alguma coisa? Se uma amiga minha chega e fala assim: "Amiga, tem 2 meses que nada. Eu e meu namorado, a gente não tá rolando, não sei o que fazer". Coitada. A primeira coisa que eu ia perguntar pra ela era: "Amiga, mas você tá feliz com ele?". Pra mim essa é a pergunta mais importante. Você tá feliz com este homem? No momento não, né? A pessoa chega pra contar que tá 2 meses sem. Então, mas é um cenário muito comum. De tipo assim, tá, eu só começo a pensar no meu relacionamento porque a gente não tá tendo relação nenhuma. Mas o mais importante é isso, tipo, tá, você tá feliz? Aconteceu alguma coisa? Ele te decepcionou de alguma forma? Isso aliado também a aconteceu alguma coisa física, ele teve algum problema, enfim. O Aham. que que houve na relação de vocês? Eu iria por esse caminho, de olhar pra relação, sabe? Não olhar para o ato em si. Nossa, mas assim, eu não perguntaria nunca se um cara tá feliz assim por conta disso. Eu perguntaria talvez, pô, sei lá, se um amigo chega pra mim e fala que tá brigando muito, eu perguntaria tipo assim, pô, mas tá valendo a pena? Não é nem tá feliz, eu acho que não sairia da minha boca. Mas você tá feliz nessa relação? Não, tipo: mas você tá bem com ele?". Eu iria pra um lugar do. Mas tá valendo a pena isso aí? Ai, É, João Pedro, pra você então é simples assim, se não tiver transando, então é melhor terminar. não, pô, tô falando que se tivesse brigando muito, se a pessoa chega pra mim e fala, porra, não tá rolando em casa, Ah, tá, entendi, eu tinha entendido errado. entendeu? Tudo errado. Se a pessoa fala não tá rolando em casa, eu ia buscar os motivos pra não tá rolando, mas entendendo que essa pessoa quer tá junto, quer fazer rolar. Porque se essa pessoa trouxe esse ponto pra mim, tipo, se a pessoa tá falando que não tá rolando como uma queixa, claro que não tá feliz, mas ainda tá tentando. Entendi. Eu acho que você tá errado, eu acho que você deveria perguntar para o seu amigo o que que ele fez. Não, mas é isso, eu tenho uma visão que é um tanto mais emocional, né, da situação, não é tão prática assim, porque é isso, eu não acho que é só a parte prática que conta. Então, eu acho que eu só chegaria na parte emocional se a gente passasse por toda a parte prática, visse que não tá, não é nada disso, e falasse assim, pô, só não, sei lá, a gente não tá se conectando, quando eu tô afim, ela tá cansada, quando ela me procura, eu tô enrolado. Aí eu ia ficar, pô, então aí você tem que ver essa questão de conexão aí de vocês, procurar uma terapia de casal. Não, mas, entendeu? Eu acho que seria um lugar
muito difícil dessa conversa chegar. Mas olha, o que é mais importante, assim, pra gente, pensando já que você falou da terapia de casal, né, pensando olhando para o casal, é não pensar, tipo, tá, tudo bem que seu amigo trouxe pra você essa questão, né, mas o mais importante é que a gente olhe pra dinâmica do casal. Então, tá, a gente não tá transando, não tá rolando, tem alguns meses. Isso é um sintoma de alguma dor que não foi resolvida? Isso é um ponto que lá atrás mudou? Ou isso é algo de agora, simplesmente porque vocês não estão falando de quando vocês estão com tesão, por exemplo? Ou porque vocês não estão falando, e mostrando para o outro que ele é desejado, fazendo com que o outro se sinta, sabe assim, cultivado, cortejado. Isso tá rolando das duas partes? Que às vezes a mulher reclama que o cara não faz, mas ela também não faz. Ela Aham, também não faz um elogio, ela também não chega e dá um cheiro no cangote, sabe? aham. Então isso também é importante. Os dois lados estão fazendo isso. Agora, uma outra pergunta, sim, a saúde de vocês emocional, como que tá? Tá, é muito estresse de trabalho, tem a ver com estilo de vida, né? Muito estresse de trabalho, acaba que a gente não tem tempo pra parar e realmente, tipo, se conectar ali, né? Então, como é que a gente pode mexer nisso? De repente, já partir para uma ação de, tá, vamos tentar então uma viagem, um momento num final de semana para ir num motel, sabe? Que seja, Aham. mas para fazer uma coisa diferente. De repente, essa diferença faz com que vocês consigam se reconectar. Agora, se o motivo desse afastamento é por conta das brigas, se vocês estão brigando muito e estão se afastando por conta disso, e aí sim, não tem desejo que faça vocês pararem de brigar ou o Até porque não dá pra contrário. conversar, né? Quando não dá pra conversar, não rola. Exatamente, se vocês estão brigando muito, aí já é uma outra questão que seria mais importante que vocês parassem de brigar. Hum. E aí aqui eu tô olhando rindo pro João, porque o nosso novo curso para casais e pessoas que querem se relacionar bem chama Pare de Brigar. Eu não vou falar sobre esse curso agora, mas mais para que vocês saibam que está vindo aí em breve. E o que a gente vai tratar principalmente nesse momento do curso, e o que vocês devem olhar se o assunto é esse, é: vocês conseguem abaixar a guarda para serem vulneráveis um com o outro? Porque sexo precisa de vulnerabilidade. A intimidade só rola mesmo se vocês se sentem conectados, se vocês conseguem mostrar quem vocês são, e aí se mostrar sem roupa, né? É uma das formas mais sensíveis que tem da gente se conectar. Você só consegue atingir isso se você se sente segura, se você se sente confortável com a pessoa que está do seu lado. Então observa como que tá a conexão de vocês. Vocês conseguem abaixar essa guarda, sabe assim, abaixar as armas um pouquinho para vocês conseguirem se ver para além das brigas? Isso é importante. Falei muito? Não, mas falou legal. Falei Gostei do legal? que Gostou? aham. Gente, se vocês gostaram também, manda mensagem pra gente, tá bom? Lá no Instagram. Marca a gente se vocês forem ouvir, dá um print. A gente tá querendo chegar em, no mínimo, mais 100 pessoas todo episódio. Então, se você puder compartilhar sobre o nosso podcast, faça esse favor pra gente. É isso, galera. Se você tiver alguma questão também que você quiser trazer pra gente conversar aqui, fica à vontade, é só mandar pra gente lá no Instagram. Beijo! Beijo!